Olá, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de dispersão para dados tabelados. Então nós vamos mostrar como calcular a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação e distância interquartil para dados apresentados por meio de uma distribuição de frequências. As medidas de dispersão, elas servem para mostrar, um indicador, para mostrar o quanto os dados estão espalhados. E mesmo que os dados estejam apresentados por uma distribuição de frequências, vai ser possível calcular, fazer esse cálculo. O que a gente vai observar é que aqueles mesmos artifícios que foram utilizados para o cálculo da média, a gente vai precisar aqui para o cálculo das medidas de dispersão. Então, nós vamos também expandir as distribuições com novas colunas para que os cálculos possam ser ajustados. Então, nós temos dois tipos de distribuição de frequências, uma por classe simples e outra por intervalo de classes. Para cada uma delas, a gente vai verificar como que a gente consegue calcular a variância. A variância é a mais importante, por quê? Porque o desvio padrão é muito simples. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação é uma medida relativa ao valor da média. E a distância interquartil também é uma medida muito simples, é uma diferença. Então, nós vamos nos concentrar aqui mesmo nessa aula e verificar como se faz o cálculo da variância. Começando por uma distribuição de frequências por classe simples. Para essa distribuição aqui, a gente tem 4 classes, cada classe representando uma idade específica. Então, tem a classe dos 60 anos, 65, 68, 72. Para cada classe, a gente tem aqui as frequências, o quanto cada classe se repete, ou seja, quantas pessoas têm esta idade aqui, nesse grupo de 25 pessoas. Então, aqui, o que a gente vai observar, assim como observamos no caso da média, é que, como a gente tem essa repetição, 7 ocorrências da idade 60, quando a gente for fazer o cálculo da variância, que é fazer o valor da idade menos o valor da média das idades, e eleva essa diferença ao quadrado, essa conta vai ter que ser refeita 7 vezes, porque o 60 acontece 7 vezes dentro do conjunto. Então, basicamente, a fórmula aqui para o cálculo da variância, quando os dados são apresentados por meio de uma tabela, vai ser a mesma fórmula, só que agora ela vai ser resumida aqui, condensada, usando esse valor conhecido, que são as frequências, para que a gente não fique fazendo cálculo desnecessário. Então, a estratégia é exatamente a mesma que a gente utilizou para o cálculo da média. A gente vai agrupar as parcelas que se repetem com o intuito de simplificar os cálculos. Então, aqui, vamos tomar este exemplo. Nós temos 9 elementos, já calculamos a média para esse conjunto de dados, então a gente já sabe que a média é 4,78, então conhecendo esse valor, vamos calcular a variância. Como os dados são dados aqui, um rol, eu já tenho os dados brutos já ordenados, então para calcular a variância a gente vai proceder dessa maneira. Então, para cada ocorrência aqui, a gente faz 3 menos a média, elevo esta diferença ao quadrado. Então, é importante colocar os parênteses aqui para digitar esse
quadrado, para que a máquina possa compreender o cálculo que é para ser realizado. Como o número 3 ele se repete, eu tenho que repetir de novo aqui essa conta. E vou fazendo este mesmo cálculo para cada termo aqui, até que eu vou chegar no último número, que é o 7, e vou fazer 7 menos a média, que é 4,78, e elevar essa diferença ao quadrado. E aí, por questões de ajustes, já comentei sobre isso na aula sobre medidas de dispersão para dados brutos, a gente divide aqui por n-1. Então, como eu tenho 9 elementos, 9 menos 1. E aqui a gente está reparando, né, que esses números, eles se repetem. O número 3 se repete 3 vezes, o 5, 4, o 7, 2. Então, eu não vou precisar ficar fazendo esta conta 3 vezes, porque é o mesmo cálculo. Então, a gente vai usar essa repetição aqui em nosso favor. E aí, então, a variância ela fica escrita dessa maneira. Como o 3 se repete 3 vezes, a gente coloca o número 3 multiplicando este fator, essa conta que vai se repetir 3 vezes. 3 que multiplica 3 menos 4,78 e eleva ao quadrado. A mesma coisa para o número 5. Se repete 4 vezes, então eu multiplico esse fator por 4. E o número 7 se repete 2 vezes, eu multiplico esse outro fator aqui por 2. E aí, então, a gente calcula a variância. Faz essa soma, dá 19,56, divido por 8, e isso dá 2,44. Então, essa é a variância para os dados apresentados dessa maneira. Então, aqui a gente viu como é que a gente vai organizar, vai escrever a fórmula da variância para quando os dados estiverem apresentados por meio de uma distribuição de frequências dada por classe simples. Então, o que a gente vai fazer? Entendendo a fórmula aqui. Nós vamos somar esses termos aqui. O termo que está sendo somado é esse. Eu faço a classe menos o valor da média, elevo essa diferença ao quadrado e multiplico aqui pela frequência. Qual frequência? Desta classe, ó. Por isso que o índice J aqui acompanha o índice que numera ali as classes. E aqui a gente sabe que o somatório vai dizer para nós quantas classes nós temos. No caso do exemplo anterior, ia de 1 até 4, porque esse J aqui representa o total de classes aí presentes na distribuição. E divido por n menos 1. N é o total de elementos da amostra, ou seja, a soma de todas essas frequências, e subtraio uma unidade. Então, vamos ver aqui como aplicar a fórmula a partir da distribuição. Então, sabendo aqui que a média para essa tabela, para essa distribuição de frequências, é 65,4, então nós vamos calcular aqui a variância da seguinte maneira. Para cada classe, a gente vai fazer o valor da classe menos a média e elevar ao quadrado e multiplicar pelo número de repetições. Então, no caso aqui da primeira classe, a gente tem 7 unidades, então 7 vezes este fator. A segunda classe, 65, ela acontece 10 vezes, então a gente multiplica este outro fator, né, 65 menos 65,4, que é o valor da média, elevado ao quadrado por 10. E assim por diante. A terceira classe multiplico por 3 e a quarta classe multiplico pelo número 5. E fazendo os cálculos aqui, a gente chega que a variância para esta distribuição é 28,62 anos ao quadrado. A unidade aqui, ela
aparece elevado ao quadrado, por quê? Porque nós elevamos as distâncias ao quadrado. Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e calcularem a variância do número de filhos por casal de um dado condomínio, sabendo que a média é de 1,4 filhos por casal. Logo em seguida, eu apresento a solução aqui para vocês. Então, para calcular a variância, nós sabemos que temos 4 classes, então, é a soma de 4 fatores que vai aparecer. Quais fatores? O valor da classe menos o valor médio, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Então, aqui a gente tem 7 casais tem 0 filhos, 20 casais tem 1 filho, 19 tem 2 e 4 tem 3. E aí, essa variância é de 0,69 filhos ao quadrado. Agora, nós vamos passar para a distribuição de frequências que é apresentada por intervalo de classes. Então, aqui, da mesma forma que aconteceu com o cálculo da média, como a gente perde informação, porque quando a gente coleta as informações dentro de um intervalo numérico, a gente só sabe a quantidade de elementos que tem ali dentro desse intervalo, mas a gente não consegue precisar quais são os elementos que estão dentro desse intervalo. Portanto, a gente acaba perdendo essa informação. E aí, uma maneira de recuperar essa informação, e como a gente também não sabe calcular com intervalos, a gente vai precisar substituir esse intervalo por um valor que possa representar esse intervalo. Então, a gente vai pegar o ponto médio, que mede ali, né, o centro de cada um desses intervalos. E aí, com isso, a gente consegue contornar o problema, né, de operar com intervalos. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai cair no caso anterior. E aí, exatamente como aconteceu com a média. Então, no caso aqui da variância, qual vai ser a diferença? É que a gente substitui o intervalo pelo valor do ponto médio. Então, para cada intervalo, a gente está nomeando aqui os intervalos, né, da primeira classe, da segunda classe, e assim por diante, até a classe J. E vejo ali a quantidade de elementos que tem dentro dessa classe e multiplico aqui esse fator. Então, olhando aqui este exemplo, vamos calcular a variância, neste caso aqui, sabendo que a média é 67,3 anos. Então, para este caso, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para resolver, para calcular a variância, vai ser achar o ponto médio do intervalo. Eu já deixei aqui esses pontos médios calculados aqui. Então, vejam, aqui eu tenho 60 até 65, o intervalo, o ponto que está no meio é exatamente 62,5. É aquele ponto que está equidistante, tanto do limite inferior quanto do limite superior aqui deste intervalo. Como que eu calculo? Eu faço 60 mais 65 e divido por 2. E repito o mesmo raciocínio aqui para as demais classes. Então, aí quando a gente consegue isso, com essa coluna aqui, ela substitui essa outra coluna e aí a gente passa a ter, olhando para essas 3 colunas aqui, uma distribuição de frequências de classes simples. Então, agora, para calcular a variância, basta usar aquela fórmula que a gente conhece. Então, como a primeira classe se repete 16 vezes, a gente coloca aqui o 16 multiplicando
o ponto médio, que é 62,5, que representa este intervalo aqui, menos o valor médio, que é 67,3, e eleva essa diferença ao quadrado. Repito o procedimento para as outras frequências. Então, a segunda também tem 16, então faço 16, o ponto médio é 67,5, a terceira é 12 e a quarta é 1 unidade. Então, 1 multiplicado pelo ponto médio, que é 77,5. E divido aqui por 44, porque o total de elementos é 45, 45 menos 1 é 44. Ou seja, a variância para este caso dá 18,11 anos ao quadrado. Então, esse valor representa aí a distância média elevada ao quadrado. Então, aqui, o desvio padrão, como eu disse, não tem nenhum segredo. É extrair a raiz quadrada da variância. E aí, nesse caso aqui, um exemplo, né? Se eu precisasse calcular o desvio padrão, uma vez que eu já calculei a variância, aqui no caso ele está dando 18,11, para calcular esse desvio, basta eu extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 18,11 é 4,26. E aqui a gente recupera a unidade em anos, ao invés de ser anos ao quadrado. E aqui, ao invés de ser S ao quadrado, passa a ser só S, que a gente extraiu a raiz. Então, a gente retorna ali com aquele valor que representa o distanciamento médio entre os pontos do conjunto e aquele valor central. E aí, as outras medidas de dispersão, a ideia, a conceituação é exatamente a mesma que nós vimos para dados brutos, ou seja, o coeficiente de variação, ele é uma medida relativa que vai ser com relação à média. Então, se eu tiver duas populações com o mesmo coeficiente de com a mesma variação, né, com o mesmo desvio padrão, ou com a mesma variância, para a gente conseguir saber, né, a diferença entre uma amostra e outra, ou seja, qual o efeito dessa variação dentro dessa amostra, como que a gente consegue sentir, a gente faz com relação ao valor médio. Lembrando daquele exemplo que nós mostramos na aula anterior, do peso das mães e do peso dos bebês, né, recém-nascidos dessas mães, que tinha exatamente 50 quilos a menos que o peso das mães. Então, o desvio padrão, a variância, para os dois conjuntos acabou sendo o mesmo. Só que aí a gente vê que a diferença de peso, né, entre os bebês, ela é mais expressiva do que entre as mães, ou seja, a mesma diferença de peso é diferente de um grupo para o outro. E aí, então, é o coeficiente de variação que permite que a gente perceba essa diferença. Por isso que é uma medida de dispersão relativa. E a distância interquartil vai ser uma maneira de calcular a dispersão ou o distanciamento médio dos dados, só que usando as medidas posicionais, que são os quartis. Então, o que a gente faz para medir assim, o distanciamento médio? A gente vai ver a distância que tem 50% dos dados centrais dessa amostra. Então, a gente vai fazer a distância entre o Q3 e o Q1, o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, a dificuldade aqui para o cálculo da distância interquartil é saber calcular esses quartis. A distância interquartil, a amplitude desse intervalo aqui, é bem simples. E aquelas observações que foram feitas, né,
na aula sobre medidas de dispersão para dados brutos, vale aqui também. Tanto a média quanto a variância e o desvio padrão, elas são medidas que são sensíveis a medidas discrepantes. Lembrem da aula sobre o cálculo da média, em que a gente comparou a média salarial quando a gente tinha um grupo de pessoas que ganhavam o mesmo valor e quando entrava o Neymar naquele grupo com seu salário bastante diferente do salário daquela população, e aí quando fazia o cálculo da média, o valor era um valor muito diferente da realidade, pelo menos da realidade daquela maioria. Aliás, de todos, né? O salário médio ficava muito alto dos que ganhavam menos e muito baixo do que ganhava mais. Então, fica um valor ali que não é representativo. E aí, nesses casos, a gente acaba optando por usar as medidas de dispersão, as medidas posicionais para calcular tanto a dispersão quanto a medida central, para não ter esse tipo de problema, né? Para que aquela medida central possa, de fato, representar aquela massa de dados. Então, a gente define aqui que uma medida de centralidade ou de dispersão, ela é chamada resistente quando ela é pouco afetada pela presença de observações discrepantes. Então, vejam, pela definição, a gente já sabe que a média e o desvio padrão não são resistentes. Então, entre as medidas de centralidade, a média aritmética é bem menos resistente do que a mediana, que é uma medida de posição. E entre as medidas de dispersão, o desvio padrão e a variância são muito menos resistentes do que a distância interquartil. E aqui o que a gente vai ter? Porque mesmo que a gente saiba, né, essa parte teórica, que quando a gente tem a presença de dados discrepantes é bom evitar o uso, né, da média e do desvio padrão e optar ali pelo cálculo da variância, por exemplo, na prática a gente acaba vendo que o que se usa mesmo de fato são as medidas, né, a média e o desvio padrão. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai mostrar como apresentar um critério para a gente poder estar retirando da amostra aqueles pontos que são considerados outliers, ou seja, que vão causar muita distorção aí nessas medidas. Porque a gente prefere usar tanto a média como o desvio padrão, porque as propriedades matemáticas que essas duas medidas apresentam, elas são muito fáceis de serem demonstradas. Então, a gente acaba optando aí por essas medidas. Então, aqui, em que situação a gente pode identificar esses pontos discrepantes, né? Eles podem acontecer ou porque são observações discrepantes mesmo, ou porque ocorreu algum problema ali durante a coleta de dados. Quais são esses problemas ou essas eventualidades? Por exemplo, uma falha de equipamento. Então, no meio de uma falha, pode acontecer, né? Quando a gente estiver medindo, não percebi a falha, e aí vai ter uma distorção ali no resultado, no valor medido. Queda de energia também pode ser um fator que leve a problema. Erro do operador, então, a gente tem erro humano também. Pode ser um erro de leitura, estou lendo sem querer, tem um problema de dislexia ali, ó, leio, né, um número invertido,
Por exemplo, 27, se eu inverter, o número fica 72, muda radicalmente. Ou erro de digitação também, que é muito comum. Ou seja, tem uma série de fatores aí que nos levam a cometer erros. Então, faz sentido a gente criar uma forma de eliminar esses valores discrepantes. Então, a gente identifica essas discrepâncias, em primeiro lugar, para depois poder eliminar elas do cálculo. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos construir um intervalo e aí vamos colocar todos os elementos, né, da amostra dentro desse intervalo, ver se quem é que fica dentro e quem que fica fora. Os elementos que saírem fora desse intervalo, a gente vai considerar eles como observações discrepantes, ou outliers. E aqueles que caírem dentro do intervalo, a gente considera como dados ou medidas viáveis. Então, primeiro, né? O critério número 1 vai ser aquele intervalo que vai ser construído por meio das medidas que são pouco resistentes, ou seja, usando a média e o desvio padrão. E aí, para calcular esse intervalo, a gente vai fazer o seguinte: vai calcular a média dos valores e subtrair, para achar o limite inferior do intervalo, 3 vezes o desvio. Então, subtrai 3 desvios. E para achar o limite superior do intervalo, a gente soma 3 desvios. E aí, com isso, a gente tem esse intervalo. E aí, todos os elementos que caírem dentro desse intervalo, a gente considera como pontos viáveis. Os que estiverem fora, a gente vai chamar, então, de medidas discrepantes ou outliers, e aí, então, a gente vai desconsiderar esses valores para efeito de cálculo. O segundo critério, a gente vai usar as medidas mais resistentes, que são elas: a distância interquartil e a mediana, para construir o intervalo, que vai ser assim: o limite inferior, ou cerco inferior, vai ser o primeiro quartil menos a distância interquartil multiplicado por 1,5, 3 dividido por 2. Então, subtrai esse valor do quartil, acho o limite inferior do intervalo. O outro limite vai ser o terceiro quartil somando este fator. Eu pego a distância interquartil e multiplico por 1,5. E com isso a gente construiu outro intervalo. E aí sempre com a mesma ideia. Os elementos que caírem dentro do intervalo consideramos como pontos viáveis. Os que estiverem fora, a gente pode descartar. Então, agora eu vou pedir para vocês, para fechar, então, essa aula aqui, né, que eu dividi em 4 partes, para vocês calcularem o desvio padrão e a distância interquartil para essa distribuição de frequências aqui, que mostra o tempo de permanência das pessoas, né, num determinado hospital. Aqui eu já dei a coluna dos pontos médios, que vai facilitar aqui para vocês. Então, peço para pausar o vídeo e logo em seguida eu vou mostrar apenas, não vou resolver, as respostas. Então, aqui. Para cada, como a amostra tem 370 elementos, é um número par, a gente subtrai 2 elementos e divide por 2, e aí a gente tem, então, 184, aí as próximas 2 posições vão ser as posições para calcular a mediana. O 184 também é um número par, é a quantidade de elementos do conjunto abaixo da mediana, divido por 2, subtraio 2 e divido por 2 de novo e acho essas 2 posições aqui, a 92ª e a 93ª.
Aí a mesma coisa aqui para achar as posições aqui do terceiro quartil. Então, com base nessas posições aqui, agora basta a gente colocar nesta fórmula. Lembrando, se for o primeiro quartil, a posição, né, ele separa os dados na proporção 25% da massa de dados para baixo do primeiro quartil e 75% para cima. Então, a gente pega o 0,25 aqui, que é a quantidade de elementos que fica abaixo. Se for a mediana, a gente coloca 0,5 e se for o terceiro quartil, 0,75. E aí, o problema aqui, usando essas informações, a gente localiza as classes dos quartis para poder calcular qual é o valor desses quartis. Então, fazendo o cálculo aqui, a gente localiza essas três classes. Então, aqui em vermelho é o primeiro quartil, em azul aqui a mediana e aqui é o terceiro quartil. E aí, olhando para essas informações, a gente consegue achar qual é o valor dos três quartis e também podemos calcular a média, a variância, o desvio padrão e a distância interquartil. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.